Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. Meus amigos, em vídeos anteriores, nós falamos sobre os 7 selos do Apocalipse. E os 7 selos do Apocalipse, ele finaliza no início das 7 trombetas. E no vídeo de hoje, nós vamos falar aqui de uma maneira mais detalhada sobre as 7 trombetas. Amém, queridos? Para enriquecer seu conhecimento, tirar suas dúvidas e te explicar um pouco mais sobre as coisas que vão acontecer no fim, que está muito mais próximo do que nós imaginamos, que a vinda do nosso Senhor Jesus está bem próximo. Então, meus amigos, antes da gente começar, gostaria de pedir que você possa se inscrever no nosso canal, ativar aí o sininho de notificações, curtir, compartilhar, comentar, para que nós possamos nos ajudar, para que o vídeo possa ser recomendado para mais pessoas e mais pessoas possam ter acesso a essas informações, para que o nome de Deus seja glorificado e essas pessoas possam buscar mais de Deus, ser despertadas, serem fortalecidas em nome de Jesus. Amém, queridos? Então vamos lá, meus amigos. Primeiro a gente vai falar sobre a primeira trombeta, né? E eu gostaria que você lesse comigo aí na sua Bíblia, né? Em Apocalipse capítulo 8. Vou começar lendo do versículo 6 e 7 para ficar mais completo, tá bom? Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde, queridos. Meus amigos, o interessante é que em Gênesis 1:11, observe que Deus criou primeiro a vegetação. E aqui nas trombetas, a primeira coisa foi destruir 1/3 das árvores, né? Queimando uma parte da terra, das árvores e a área verde. Nessa trombeta, provavelmente haverá um desastre ecológico muito grande. E as consequências disso vai ser coisas como o aumento da temperatura, a qualidade do ar que vai ficar muito ruim, né? O nível de poluição vai aumentar e a consequência disso haverá muitas pessoas doentes, muitas pessoas vão morrer em consequência disso. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Segunda trombeta. Leia comigo que a palavra de Deus diz em Apocalipse 8, versículos 8 e 9. O segundo anjo trocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. Entenda que existem algumas traduções que falam um grande monte, algumas traduções falam uma grande montanha ardendo em chamas. Eu quero que você entenda que naquela época que o apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse, algumas coisas ainda não tinham palavras, né? Ele não tinha conhecimento para usar uma palavra específica para explicar aquilo que ele estava vendo. Então ele usou o termo grande montanha ou um grande monte. Mas a gente analisando com calma, a gente percebe que evidentemente é um meteoro do tamanho de uma montanha, que João quis dizer. E as consequências disso, morte de 1/3 de todas as criações existentes no mar. Então todos os seres viventes das águas, 1/3 deles vão morrer, de forma que o mar vai ser todo transformado e não haverá mais como ter embarcações ou coisas do tipo. Será algo assim tremendo, a quantidade de animais marinhos que provavelmente vão submergir, né? E 1/3 deles vão morrer. Queridos, terceira trombeta. Leia comigo que a palavra de Deus diz em Apocalipse 8, versículos 10 e 11. O terceiro anjo tocou a trombeta,
e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de água uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Então, creio que a questão dessa estrela é muito provável que seja um asteroide. E esse asteroide, ele vai transformar as águas doces em águas amargas. Porque o absinto, ela é uma planta muito amargosa. Então, creio que esse foi o contexto que João usou para poder mostrar com mais clareza o significado, né, do fato desse asteroide cair nas águas com frequência, porque vai transformar, no caso, o doce em amargo. Porque essa é a questão que o absinto faz. E em russo, uma curiosidade aqui para você saber, absinto significa Chernobyl. Esse asteroide, certamente, ou ele vai ser dotado de grande quantidade de radioatividade, ou vai ser contaminado mesmo. E a consequência disso muitas pessoas vão morrer por causa dessas águas, porque elas sabem que não podem, mas por estar numa sede tão grande, mesmo assim muitos ainda vão arriscar, e consequência disso haverá uma espécie, vamos dizer assim, de envenenamento e contaminação que vai vir a trazer a morte de muitas pessoas, queridos. A quarta trombeta está em Apocalipse, também no capítulo 8, no versículo 12, que diz assim: o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas, de forma que um terço deles escureceu, um terço do dia ficou sem luz e um terço da noite. Então, meus amigos, a primeira coisa que eu quero falar sobre isso é que, então, uma espécie, né, do Sol vai ser tocado, né, para mudar o seu curso original, e a Lua também. Então, um terço desse período deles de trabalho, vamos dizer assim, não haverá a sua luminosidade. Ou seja, se um dia ele é teoricamente 12 horas, um terço seria o que? Aproximadamente 4 horas, né? Aproximadamente 4 horas o Sol não daria sua luz, e um pouco, aproximadamente 4 horas a Lua não iria brilhar nesse percurso. O interessante é que Jesus já tinha em mente sobre essa trombeta, né? Quando ele diz que a respeito disso, por exemplo, em Lucas 21, 25 ou em Mateus 24, 22, que eu vou pedir para você ler depois como complemento, queridos. E o profeta Amós também havia profetizado sobre isso. Não vou ler aqui para não estender muito o vídeo, mas Amós 8, 9, eu vou deixar aqui na descrição como material complementar para vocês lerem a respeito, tá bom? E é interessante, vale ressaltar também que Deus criou o Sol e as estrelas no quarto dia, né? Se a gente for lá ler em Gênesis capítulo 1, dos versículos 14 ao versículo 16. E no quarto dia Deus criou o Sol e as estrelas, e na quarta trombeta eles serão abalados. Mas na sequência disso, a gente vai passar para a quinta trombeta, mas antes dessa trombeta, Deus anuncia por meio de uma águia, né, que a quinta, que a sexta e que a sétima trombeta serão muito mais terríveis do que as 4 primeiras, que está lá em Apocalipse 8, 13, que diz assim: enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, 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 dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos.
Tem historiadores que falam que ele utilizou ai, 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 porque cada ai representa uma das 3 últimas trombetas, que só vai apertando. O impacto das 3 últimas ainda é muito maior do que as 4 primeiras, queridos. Tem algumas traduções que se referem à águia como um anjo, né? Mas aqui, essa tradução que a gente está usando aqui se refere mesmo como águia. Tá bom, queridos? E agora a gente vai passar para a 5ª trombeta, né? Que a gente vai falar sobre as próximas. Só antes de a gente finalizar, que faltou falar aqui, que a águia significa que o juízo de Deus vai ser muito mais bravo, muito mais pesado. É isso que eu queria dizer, tá bom? Então vamos lá, 5ª trombeta. Está em Apocalipse 9, versículo 1, que diz assim: o 5º anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça, como uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram como a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e foi-lhes dado poder como de escorpiões da terra. Eles receberam ordem para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causá-los tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a picada de escorpião. Naqueles dias os homens procuram a morte, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulheres, e os dentes como os de leão. Tinham coraças como coraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como escorpiões, e na cauda tinha poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo em hebraico é Abaddon e em grego Apolion, que traduzindo significa destruição, queridos. Então vamos lá. Aqui a gente tem algumas coisas para falar a respeito. A primeira fala que a estrela, né, foi dada na chave do poço do abismo, e ela abriu o abismo, que no caso foi liberado, né, como uma fumaça, uma fornalha, uma fumaça gigantesca, a qual o sol se escureceu de tão forte que era essa fumaça, né, tão densa. E da fumaça saíram gafanhotos que vieram à terra, e foi dado o poder como de escorpiões da terra. E eles receberam ordem para não causar dano na relva, na terra, em qualquer planta ou árvore, mas apenas naqueles que não tinham o selo de Deus. Então vamos lá, gafanhotos vão subir do abismo, né? Havia ordem para eles que eles não danificassem a vegetação, né? E também não tocassem naqueles que tinham o selo de Deus na terra. E não lhes foi dado poder para matá-los, e sim para causar-lhes dor, como uma picada de escorpião. Então, ou seja, eles não vão poder matar as pessoas, não vão ter autoridade para isso. Mas, porém, eles vão ter poder, né, autoridade para poder causar tormento nas pessoas durante 5 meses. E será um período ao qual a morte fugirá das pessoas. A morte não vai ter autoridade para tirar a vida de ninguém. E as pessoas vão sentir tanta dor, mas tanto sofrimento, que elas vão tentar tirar as suas próprias vidas, mas elas não vão conseguir. Olha para vocês verem, meus amigos, que tremendo isso. E sobre esses gafanhotos havia um rei, cujo nome é Abaddon, em grego Apolion, né, em hebraico ou grego, que significa destruição. Então será uma época que vai haver muito terror, queridos, muito terror, algo assim inacreditável, meus amigos.
Vamos lá. Sexta trombeta. A sexta trombeta se encontra em Apocalipse, no capítulo 9 também, e no versículo 13, que nos diz assim: o sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês, ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos eram de 200 milhões. Eu ouvi esse número. Os cavalos e os cavaleiros que eu vi em minha visão tinham esse aspecto. As suas couraças eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão e a boca lançava um fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíam das suas bocas. E o poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras, tinham a cabeça com os quais feriam as pessoas. Meus amigos, então aqui, precisamos pontuar. A primeira coisa, né, são 200 milhões de demônios para matar 1/3 das pessoas. E eles vão matar essas pessoas através das pragas com fogo, fumaça e enxofre que saíam das suas bocas, né? Os líderes dessa invasão são 4 demônios, né? Quero que você entenda que eles parecem estar montados sobre um tipo de cavalo. As cabeças dos cavalos parecem ser cabelos de leões, né? Como a gente falou aqui, como fumaça, fogo e saindo das suas bocas fumaça de enxofre. O mais incrível é que no versículo 21 diz que nem assim algumas pessoas se converterão, meus amigos, né? E a fonte dessa invasão é o rio Eufrates. Então, meus queridos, 1/3 da população serão mortas por esse exército de demônios de 200 milhões de pessoas, ao qual 4 são os líderes. E através dessas 3 pragas é a forma que eles vão utilizar para poder matar as pessoas. E o mais incrível é que muitas pessoas ainda não se arrependerão e blasfemarão contra Deus, meus amigos. Olha o nível da maldade das pessoas, que nem no pó, um nível de sofrimento mais baixo, né, mais alto, nem assim clamarão ao nosso poderoso Deus pedindo misericórdia e se arrependendo dos seus maus feitos e dos seus erros. Olha o nível da maldade, queridos, coisa impressionante. E na sequência, meus amigos, a 7ª trombeta, ela se encontra em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, que diz assim: e o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grande voz que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. E os 24 anciãos que estão sentados em seu trono diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Todo-Poderoso, que és e que era e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações e veio a tua ira e os templos dos mortos para que sejam julgados. E o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, aos santos e aos que os temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grandes saraivas. Meus amigos, a 7ª trombeta, né? As trombetas vêm na sequência dos selos. E depois do selo se inicia o processo das taças. A 7ª trombeta é uma espécie de introdução e também de adoração ao nosso Deus. E tudo que falta se cumprir, vai se cumprir. Até aquilo que Deus havia anunciado apenas aos profetas, todos verão. Todo olho verá.
E interessante, muito interessante que no versículo 19 fala aqui que a arca da sua aliança foi vista no templo. A verdadeira arca da aliança, ela existe no céu. Olha que interessante. E aqui fala que em alta voz foi bradado que os reinos do mundo, sob o poder do Senhor Jesus e Senhor Cristo, reinará para todo sempre, né? Já é uma preparação também até para o reino milenar, onde Cristo vai reinar os 1000 anos. E os 24 anciãos que estavam assentados em tronos diante de Deus vão se prostrar e adorar o Senhor, nosso Deus, digno de louvor, todo-poderoso. Tem todo domínio, toda sabedoria, todo poder, que reina, os reis dos reis, o Senhor dos senhores. E nações se irão, e a ira do Senhor sobre eles, e serão julgados. E o tempo também dos galardões aos profetas, o tempo tão esperado dos profetas saberem de Deus, os servos e os santos e os que temem o seu nome, pequenos e grandes, e o templo de destruir os que destroem a terra. E abriu-se no céu do templo a arca da aliança, que foi vista, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva sobre a terra. Porque ali se inicia um novo processo, uma nova parte da ira de Deus, meus amigos. E eu quero que você entenda, observe esses tratados de Deus com a humanidade aqui, dessas trombetas. Você vê que na continuação do selo as coisas só vão apertando. Eu até te convido para você assistir aqui o nosso vídeo também, que fala aqui no canal sobre os 7 selos também, porque essa é a continuação dos 7 selos, se você ainda não viu ainda. Como que as coisas vão só se afunilando, né? Primeiro são as águas, né, do mar que são agredidas, depois as águas vão se tornando amargas, meus amigos, e depois o sol e a lua que são feridos, depois vem a parte dos gafanhotos, queridos, e depois vem a parte dos exércitos de demônios, de mais de 200 milhões para matar 1/3 da população, meus queridos, e pessoas não vão se arrepender. Quero te dizer, meus amigos, tudo que Deus disse no decorrer da Bíblia que vai se cumprir nos fins dos tempos vai estar sendo cumprido nesse período. Nós sabemos que todos os sinais da vida de Jesus, quase todos já foram cumpridos, caminham-se a passos largos para esse momento que nós estamos dizendo aqui. Não seja como esses que não se arrependeram. Se você ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador, você não precisa passar por isso. Você não precisa se sofrer dessa forma. Você não precisa ser um deles que vão sofrer tanto e mesmo assim ainda vão blasfemar porque tem um coração duro. Aceite o Senhor, seja abençoado, tenha sua vida transformada por Ele. Foi para isso que Jesus veio, para salvar aquele que estava perdido. Então entregue a sua vida para Jesus, deixe Jesus transformar a sua vida, faça parte da família. Viva o melhor de Deus, seja salvo, esteja no céu, comemorando, louvando, adorando o Senhor, meus amigos. Nós que já estamos firmes em Cristo Jesus, precisamos nos atentar, nos mantermos firmes, porque a vinda do Senhor se aproxima cada dia mais. O nosso Senhor tem todo poder, todo domínio, toda sabedoria, Pai. Único digno de louvor, de adoração, o Senhor dos reis, o mestre dos mestres, Pai. É capaz de entregar seu Filho por nós para nos resgatar, para nos devolvermos a tua presença, para termos oportunidade de salvação e de não passarmos por isso. Pense nisso. Mais uma vez peço, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, comente com seus amigos, que Jesus possa te abençoar grandemente em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Futuramente eu vou fazer um vídeo também falando sobre as 7 taças também. Jesus te abençoe. Forte abraço.